Bom dia, nono ano. Bem, essa altura vocês já sabem, essa terça-feira, dia 18 de maio, eu não vou dar aula presencial, pois estou fazendo um quadro gripal desde domingo. Hoje, segunda-feira, dia que eu gravo, acordei pior ainda. Só espero poder estar bem para dar aula a vocês pelo Telegram. Espero que amanhã não piore mais. E, bem, a nossa videoaula vai ser como de costume. Só vou tentar dar uma reduzida no tempo, porque já está até difícil para poder falar. E depois da videoaula vou passar algumas atividades para vocês fazerem em aula lá pelo Telegram. Já adianto vocês, não é Covid, pelo menos aparentemente não é Covid. Não estou com nenhum dos sintomas característicos do Covid. Mas vou cuidar da minha saúde, vou até fazer o teste do Covid para ter a certeza em si. Mas é isso, turma. Vamos para a nossa aula de hoje. Imperialismo na Ásia e na Oceania. Bem, a gente viu imperialismo na África, é geralmente o caso mais lembrado, mas os países, as potências europeias, não ficaram apenas com o continente africano. A busca por aumentar seu mercado consumidor e fonte de matéria-prima, eles também foram para a Ásia. Só que a Ásia já é um pouco mais complicado. A Ásia já tem povos muito antigos que formaram reinos, e em alguns casos na história até impérios, de poder militar considerável. Não que os africanos não tivessem tido, eles tiveram, inclusive. Temos dois exemplos que se mantiveram independentes. Um deles através da luta armada, que foi a Etiópia. Mas na Ásia, tinha-se realmente um pouco mais de problemas para a dominação do continente em si. Até porque temos ali no Oriente Médio a presença do Império Turco-Otomano, que impede em grande parte o avanço dos europeus no Oriente Médio. E ao norte temos a Rússia, que domina uma parte considerável do continente asiático e dando pouco espaço para outras potências crescerem no continente. Porém, houve-se sim espaço para eles crescerem. As potências imperialistas ocuparam não só territórios na África, mas também na Ásia e na Oceania. Como são locais que se situam no Oceano Pacífico, além de países europeus, os Estados Unidos e o Japão tinham interesse na região e participaram das ocupações. Explicando eles em parte, primeiro o Japão. No século XIX, o Japão se posicionou como uma potência imperialista, principalmente por causa da política empreendida pelo imperador Mutsuhito. Durante seu governo, o imperador investiu na industrialização, instalou um sistema de ensino nos moldes europeus e estabeleceu acordos com as potências europeias. Essas mudanças, que caracterizaram o período da chamada Era Meiji, alteraram significativamente o modo de vida no Japão, que aos poucos se tornou um estado integrado à dinâmica capitalista mundial. Naquela época, produtos como o chá, a seda, passaram a ser produzidos e introduzidos em larga escala nas indústrias japonesas, para serem vendidos a outros países. Bem, o Japão, essa era Meiji do Japão, ela marca o fim do Japão isolacionista. A gente estuda muito pouco da história do Japão, porque a história do Japão não tem muito a ver com a nossa história do Brasil. Mas, só dando uma pequena explicação a vocês, o Japão ele passou por mais de um século de isolamento
populacional. Ou o que é isso? A população do Japão não podia sair do Japão e estrangeiros não podiam entrar no Japão. Lógico, tinha suas exceções. O Japão não parou de fazer comércio com outros países, mas era muito restrito. E isso aconteceu numa época, quando começou esse isolamento, numa época chamada de shogunato, em que lordes, de senhores de exércitos no Japão, disputavam poder político do Japão. O Japão sempre teve um imperador. O imperador no Japão, inclusive, ele tem características religiosas e se explica dentro da religião japonesa. Mas a política em si não era exatamente comandada pelo imperador. Lógico, como ele tinha um caráter religioso, inclusive o imperador no Japão, ele era visto como uma divindade em forma de homem. Se o imperador falasse alguma coisa, era lei, ponto final, não tem argumentos. Mas o que esses shoguns começaram a fazer? Eles começaram a fazer, digamos assim, os imperadores de reféns. E apesar de que, lógico, eles não iriam realmente matar o imperador, até pelas questões de crença deles, mas pessoas próximas a eles podiam ser atingidas. Então, por muitos anos, os imperadores japoneses deixaram acontecer o governo do shogunato. Até que chega-se a época de Mutsuhito e ele começa a retomar o controle do seu país. O que acontece ali é o que aconteceu há muito tempo atrás, lá no início das grandes navegações, que foi o Estado moderno ser inserido no Japão. Mas lógico, não como foi exatamente copiado de 1500, mais ou menos. Nesse momento, o imperador japonês ele começa a retomar e derrubar os shoguns e restaurar o seu governo no Japão. Mas a questão da industrialização e desenvolvimento japonês e a adoção, inclusive, de práticas e costumes europeus do Japão se dá por uma questão estratégica. O Japão ele teve os seus portos abertos. O que são portos abertos? Ele foi forçado a fazer comércio por causa de ações da Marinha dos Estados Unidos. E na Inglaterra também, se não me engano. Que ameaçaram bombardear cidades japonesas se não houvesse uma abertura do comércio japonês. E nesse momento o Japão entendeu que eles estavam muito atrasados. Que esse isolamento deles fez florescer a cultura deles, mas em questão de conhecimento e tecnologia eles ficaram muito para trás. Quando há esse contato forçado de imperialismo dos Estados Unidos e da Inglaterra, no Japão, o Japão, por exemplo, ele ainda tinha samurais. Numa época em que as armas de fogo já estavam bastante avançadas. Que já se tinha navios de aço com canhões que destruíam facilmente uma cidade. Então, o Japão entendeu, naquele momento, que ele tinha que se abrir para o resto do mundo para absorver esse conhecimento e se fortalecer. Porque seria inevitável ele ser superado por outras potências e até potências rivais da região, como a Coreia, como a China, que sempre tentaram invadir ali o Japão. O Japão, os mongóis também, quando o Império Mongol era o maior império do mundo, tentou invadir o Japão, só que houve uma grande tempestade que derrubaram os navios mongóis nas duas tentativas. Inclusive, esses ventos das tempestades é que
os japoneses chamam de kamikazes, que são ventos divinos, que teriam protegido o Japão, que depois dá nome a outra coisa. E a gente vai ver isso na parte da Segunda Guerra Mundial. Assim, o Japão, ele começa a se industrializar com medo que seus rivais regionais fizessem isso antes. E ele vai investindo muito numa europeização da cultura. Por exemplo, é nesse momento em que as famílias japonesas têm que ter sobrenome. Antes não se tinha sobrenome. Nesse momento, a questão do sobrenome de uma família com um nome é introduzido no Japão. E aí que surge muitos nomes, sobrenomes relacionados a coisas do dia a dia. Zembozakura, por exemplo, é um sobrenome referente às flores cerejeiras. Por aí vai. Então, uma coisinha assim, sobrenome, que diferença faz? Isso faz diferença, porque traz uma identidade familiar dentro da cultura japonesa. Não que não tivesse antes, mas é um símbolo forte. E também marca uma mudança no pensamento militar japonês. E é a época que marca o fim da Era dos Samurais. A Era Meiji é o fim da Era dos Samurais. Inclusive, há uma revolta samurai. Por quê? Porque samurai não era só um cargo, não era só o guerreiro. Era uma casta. A sociedade japonesa ela é dividida em castas, que nem a indiana. E os samurais eles tinham direito de prisão e execução sobre todas as castas abaixo dele. Então, aqueles que eram samurais não queriam perder o seu posto. Ao mesmo tempo que o governo estava pressionando por uma mudança. Isso faz com que o Japão passe por uma grande revolução interna, uma revolução cultural e tecnológica, também econômica. Começa a criar uma indústria muito forte. E no século XIX, o Japão começa a se expandir na região, invadindo a Coreia e anexando a Península Coreana. A história da dominação do Japão na Península Coreana é bem brutal. Os japoneses eram muito brutais nas suas dominações. E isso foi assim até o final da Segunda Guerra Mundial. Até hoje tem mulheres que pedem por justiça na Corte Internacional contra o Japão, que ficou meio que impune de alguns no final da guerra. É uma história muito grande, mas essa parte eu vou contar com mais detalhes na parte da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos também se tornaram uma potência imperialista no século XIX. Eles empreenderam ocupações na região do Pacífico, como nas Filipinas, propunham o controle de algumas regiões na América. Os Estados Unidos é um país que, durante o século XIX, foi se expandindo para o oeste, a Grande Marcha para o Oeste, que é a base de todos os filmes de faroeste. Faroeste. Faroeste é o Far West, o oeste distante. E quando os Estados Unidos ele consegue o domínio e saída para duas regiões oceânicas, o Atlântico e o Pacífico, eles começam a empreender um domínio marítimo para o Pacífico também, para ter presença nos dois oceanos. Isso era muito para poder ter mais capacidade de expansão comercial, que realmente aconteceu, e presença ao redor do mundo. Os Estados Unidos é um país que ele foi muito construído na questão do desenvolvimento nacional, de habitação. Isso vem desde da sua colonização e passou para depois da época de independência. E na época do imperialismo, eles não quiseram ficar para trás. Eles investiram bastante no setor industrial, inclusive grande parte do desenvolvimento de armas durante
durante o século XIX acontece durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão. E isso demonstra como, até no meio de uma guerra, eles a nação deles separadas, eles ainda se importavam muito com a questão desenvolvimentista e armamentista. A questão das armas nos Estados Unidos é uma questão cultural para eles, mas muito problemática socialmente até hoje. E eles se expandiram para a Ásia, lógico. O Havaí é conquistado nesse momento. Outras ilhas do Pacífico são conquistadas nesse momento. E chegam até as Filipinas, que é uma das conquistas mais importantes dos Estados Unidos durante o século XIX. E eles botam a Filipinas num processo de protetorado, ou seja, aquela região está sob a proteção dos Estados Unidos e influência deles. Só que eles também fazem isso aqui na América. Eles expandem sua influência para dentro da América. E principalmente na questão de exclusividade de mercado. Os Estados Unidos tentou ao máximo restringir a vinda de produtos estrangeiros, principalmente europeus, para os países americanos, porque ele queria que os países americanos só comprassem industrializado deles. Não deu muito certo. O Brasil, por exemplo, consumiu bastante produto francês, inglês, alemão, mas também muito produto dos Estados Unidos. Mas países menores, como Cuba, por exemplo, Cuba foi praticamente território dos Estados Unidos por anos após sua independência. Outros países, como o Panamá, têm bases americanas grandes. Então o imperialismo dos Estados Unidos na América vem a nascer neste momento. Observe no mapa as regiões da Ásia e da Oceania que foram dominadas no contexto do imperialismo. A França ficou com a Indochina, Sião, que é a parte onde é o Vietnã, Camboja, aqui em rosa. A Inglaterra. Aqui a Inglaterra ela já teve domínios até maiores em tamanho do que na África. Ficou com a Índia, a qual ela lutou bastante para ter o domínio exclusivo da Índia. Inclusive alguns países tiveram cidades dentro da Índia que era o domínio deles. Portugal tinha Damão, tinha Duio, tinha Goa. A França tinha Maé, Yanão, Pondicherry, Carical. Também a Inglaterra dominou as ilhas Maldivas e o arquipélago de Chagos. Dominou uma das pontas da Arábia, a gente até tinha visto um pouco na aula passada. E principalmente a Austrália, Nova Zelândia e algumas ilhas do Pacífico. Inglaterra é o que é em roxo. Vocês verem o extenso domínio inglês nessa região. A Alemanha ficou com uma parte determinada do mapa para ela. Não que tivesse nome mesmo, porque a Alemanha entrou na questão do Pacífico numa divisão de territórios dentro do mesmo território, que foi da Nova Guiné. E aí a Alemanha ela fica com a terra do Imperador Guilherme e algumas ilhas ali, as Ilhas Marshall, Carolinas e Marianas. Portugal manteve o que tinha, eu já falei cidades para vocês. Também Portugal manteve Hong Kong, que era a ilha de Formosa. Também manteve o que é hoje a Taiwan, que é a ilha de Formosa. E só. Portugal ele não conseguiu manter muita coisa lá na área do Pacífico. Até porque a situação de Portugal nessa época era bastante degradante. É em verde, Portugal. A Holanda ficou com Nova Guiné, Borneo e Java, que são partes de ilhas e umas ilhas assim, ali onde é a Indonésia hoje em dia.
aqui em cima da Austrália. Os Estados Unidos, Filipinas, e não mostra aqui, mas também tem o Havaí. Filipinas. E por último, o Japão dominando a Coreia. Depois, no século XX, o Japão também vai dominar parte da China. E esses países, vamos falar um pouquinho sobre eles. A China. A China foi liderada por muitas dinastias ao longo dos anos. No século XIX, a dinastia Qin passou a sofrer com pressões dos países imperialistas para que integrasse a região às dinâmicas comerciais do Ocidente. Após conflitos militares, causados principalmente pelo comércio de ópio, a China teve que submeter as relações comerciais impostas pelos imperialistas. O que é a questão do comércio do ópio? O ópio eram substâncias naturais que eram usadas como anestésicos para aliviar dor. Só que elas causavam vícios. A gente pode dizer que é uma das primeiras drogas pesadas e elas eram alvos de comércio. Não se tinha muita noção do que poderia fazer o vício em ópio. E a China, como um império, não queria abrir o seu território para relações de comércio que eram muito desiguais. Geralmente era o lado imperialista o que saía mais ganhando. Então ela resistiu. Só que nessa resistência chinesa, os países imperialistas não ficaram parados e atacaram com força. A China não perdeu a sua independência, mas ela ficou dependente politicamente. Ela não tinha como expulsar completamente os invasores. E teve que conviver com uma relação complicada com os ocidentais. A Índia. Ao longo dos anos, a região da Índia foi ocupada por franceses, portugueses e ingleses. Esses últimos exerceram grande domínio por meio das ações da Companhia Britânica das Índias Orientais, instituição responsável por realizar trocas comerciais com o Oriente. A Companhia Britânica das Índias Orientais era uma companhia parte privada e parte do governo britânico. Afinal, o governo britânico não vai deixar uma companhia ficar dominando territórios em seu nome sem fazer parte dela mesma. Só que, em 1857, um movimento revoltoso buscou libertar a Índia da dominação estrangeira. E nessa revolta, ela foi contida pelos ingleses, de uma forma muito brutal, e aumentou o domínio na região. Só que, no decorrer do século XIX, e esse livro de vocês não traz, a Companhia das Índias Orientais começou a querer discordar da coroa britânica. Então, o que o rei britânico fez na época? Ele desfez a companhia e incorporou formalmente os territórios da Índia ao Império Britânico. E, a partir daí, o rei da Inglaterra também recebeu o título de Raj indiano, porque ele era também governante da Índia, governante direto. Filipinas. O território filipino é formado por diversas ilhas no Oceano Pacífico, que constituíram dominações espanholas ao longo de aproximadamente 300 anos. Inclusive, Filipinas não é o nome que a população dava às ilhas. Filipinas é o nome que a Espanha deu, que era em homenagem ao rei Filipe. Após as lutas de independência, as Filipinas adquiriram sua liberdade em relação aos espanhóis. Porém, no século XIX, a região passou a ser controlada pelos Estados Unidos, principalmente por representar um lugar estratégico para as rotas de comércio com o Oriente. Por que é estratégico? Porque muitas rotas passavam pela costa da Filipina. Então, ter aquele território era importante para controlar tudo. A Indochina. A Indochina atualmente é uma região no Sudeste Asiático composta de 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. No século XIX, a região foi ocupada pelos franceses, que buscavam explorar os recursos naturais para adquirir matéria-prima. A guerra do Vietnã que os Estados Unidos se mete já no século XX
tem a ver com a independência do Vietnã contra os franceses. Vocês vão entender isso mais quando a gente chegar nessa parte. Oceania. Oceania é um continente no Oceano Pacífico, formado por muitas ilhas, localizadas em uma região estratégica que liga a Ásia e a América. Os povos nativos da Oceania são conhecidos como aborígenes e se dividem em diversas etnias, como Maori, Darug e Chamorro. No século XIX, esses povos foram dominados pelas potências imperialistas. Na verdade, foi dominado pela Inglaterra. E, lógico, como eu já até falei para vocês, sempre que há um movimento de dominação, há um movimento de resistência. Os movimentos de resistência à dominação imperialista tiveram início desde os primeiros anos de contato entre os africanos, asiáticos e europeus. No século XIX, as ações de resistência se intensificaram ainda mais, principalmente por causa da intensa violência empregada pelos colonizadores. Já dei muitos exemplos da violência em si. Era uma violência sistemática, era justamente com o propósito de massacrar e acabar com novas tentativas de rebelião. As políticas imperialistas não foram aceitas de modos passivos pelos povos asiáticos e africanos. Já falei isso. Os movimentos de resistência ocorreram em diversas regiões de modos variados. Em alguns casos, foram necessárias lutas armadas e mobilização militares, mas ações cotidianas também foram frequentes, como sabotagens, equipamentos e implantações dos estrangeiros. A manutenção da prática cultural local, em detrimento das imposições europeias, também representa um modo de resistência. Já falei para vocês, a questão de preservação de cultura é um modo de resistência a uma dominação, porque a dominação quer apagar o que era antes e pôr o que ela é. Se a cultura resiste a isso, é resistência. Vamos ver alguns exemplos. Na Ásia. Na Índia, houve uma grande resistência ao domínio inglês. Afinal, a Índia eram diversos reinos indianos, todos que já brigavam entre si pelo domínio da região, e aí vem a Inglaterra se meter nesse meio. Naquela época, a Inglaterra adotou diversas medidas que transformaram o dia a dia da população, influenciando inclusive os costumes tradicionais. Muitos indianos eram convocados para integrar as forças do exército inglês e auxiliar na dominação imperialista, que recebia o apoio de parte da elite indiana. Por quê? Porque os ingleses não eram burros, eu já falei isso para vocês. Apesar deles fazerem ataques militares, eles negociavam com quem mandava. Então eles ficavam agradando às elites locais, enquanto sistematicamente iam dominando tudo, até não precisar dessas elites. Esses soldados ficaram conhecidos como cipaios. Ao longo dos anos, foram recrutados milhares de cipaios para atuar na garantia dos interesses ingleses. Em 1857 e 1858, alguns cipaios se revoltaram contra os ingleses e atacaram as forças imperialistas. Mesmo sendo violentamente reprimidos, as revoltas representaram um importante ato de resistência contra o domínio estrangeiro. Aqui temos uma representação de Lakshmibai, a rainha do estado de Jhansi, no norte da Índia. Durante as revoltas de 1857 e 1858, ela liderou um exército de resistência e lutou até a morte, sendo atualmente considerado um dos principais símbolos da luta contra a dominação colonial na Índia. Como eu falei, a Índia não era a Índia como a gente conhece, ela tinha alguns reinos entre elas. E na África, o exemplo que traz é do Império Etíope. Ele foi liderado pelo governante Menelik II e empreendeu ações de defesa contra as ocupações inglesas, italianas e francesas na região, reunindo cerca de 70 mil pessoas em um exército em 1886. Menelik II venceu os conflitos com as forças imperialistas e legitimou a independência dos etíopes em relação às potências estrangeiras. No século XIX, o povo Nandi ocupava a região onde hoje é o Quênia.
Os Nandi se organizaram em exércitos armados para lutar contra a construção de uma ferrovia em suas terras. Ao longo de 7 anos, eles se mobilizaram contra as forças inglesas. Porém, em 1905, o líder Nandi foi morto e movimentos de resistência enfraquecido, fazendo com que o Quênia caísse na dominação inglesa. Outro povo, eu até já citei esse em aula, para quem estava na aula presencial, que realizou movimentos de resistência foram os Zulus. Eles habitavam a região do sul da África e lutaram contra a dominação inglesa após a invasão do seu território. Em 1878, os Zulus saíram vitoriosos de uma grande batalha que ficou conhecida como Isandawana. No ano seguinte, porém, os Zulus acabaram derrotados pelos ingleses. O reino Zulu, o Zulu, ele tinha uma reunião grande de soldados. E com os números, eles conseguiram algumas vitórias importantes sobre os ingleses. Mas um ataque que ficou muito conhecido contra uma fortaleza inglesa foi um dos maiores erros táticos dos Zulus, porque eles atacaram do jeito que eles atacavam sempre, em uma grande onda de soldados, mas faltava a eles informação, principalmente de uma arma que existia na fortaleza chamada metralhadora. A metralhadora foi usada pela primeira vez como defesa de um forte nesse ataque. Então, assim, a gente pode dizer que eles não tinham culpa de não saber o que essa arma podia fazer. Mas foi algo devastador. Estima-se que atacaram entre 20 mil e 25 mil Zulus contra uns 400, por aí, 400 ingleses. E no fim só morreram 12 ingleses e mais de 80% do exército Zulu. Tudo porque o armamento europeu estava avançado, principalmente na Inglaterra. O nacionalismo na África e na Ásia. O que é o nacionalismo? Conjunto de sentimentos de valorização e exaltação de uma nação. Políticas nacionalistas envolvem o reconhecimento da identidade comum e a defesa de uma perspectiva de união em relação a outros povos ou nações. Ou seja, nacionalismo é o que define os conceitos para uma pessoa, por exemplo, se ver como brasileira, se ver como argentina, como peruana, paraguaia e por aí vai. Ao longo dos anos, as imposições geradas pelas políticas imperialistas motivaram forte sentimento de revolta entre os povos asiáticos e africanos, que desencadeou os movimentos de resistência. Nesse contexto, surgiram também muitas ideias nacionalistas, baseadas em propostas de independência das regiões sob domínio imperialista. Na Índia, a opressão inglesa marcou a construção do nacionalismo indiano. Entre o final do século XIX e início do XX, formaram-se diversos grupos populares que buscaram a independência do país conquistada em 1947, mas isso aqui a gente vai ver depois. O pan-africanismo. Na África, o nacionalismo era forte, principalmente entre membros da elite nas grandes cidades. O pessoal que tinha educação. Educação, não estou falando de educação de ser educado, educação acadêmica. Muitos jovens passaram a perceber a lógica da dominação imperialista, como funcionava esse imperialismo. Entenderam por que ele era tão opressivo. Graças ao inconformismo desses jovens com as injustiças que ocorriam na região africana, o movimento se destacou na defesa do nacionalismo africano, o pan-africanismo. Criado no final do século XIX por pensadores afrodescendentes dos Estados Unidos e das Antilhas, o pan-africanismo propunha autonomia e união do continente africano. Essa proposta foram... Assim, primeiro, por que fora da África foi pensado isso? Porque dentro a dominação era muito opressiva. Mas ao se ver de fora, dava para analisar o caso da dominação africana para levar para lá a ideia. E a ideia era a libertação, a autonomia dos povos africanos e uma união entre eles para evitar futuras invasões. Então era liberdade e união.
As propostas desse movimento eram divulgadas em congressos, em obras literárias e em conferências. Ao longo dos anos, esses movimentos nacionalistas motivaram a formação de grupos em defesa da independência dos países africanos, efetivada ao longo do século XX, a gente vai ver esse ano. Um dos principais defensores do pan-africanismo foi o intelectual jamaicano Marcus Mosiah Garvey. Em 1914, ele fundou a Associação Universal para o Progresso Negro, a AUPN, organização que pregava o fim do domínio colonial e combatia o preconceito na África. A AUPN também fundou escolas para ensinar a cultura e os valores tradicionais africanos. Ele deu início a esse movimento de valorização da cultura africana e da preservação através da educação. Ele foi uma pessoa muito importante. Turma, a gente fica por aqui. Vamos lá pro grupo do Telegram. Se já deu o horário do intervalo, vamos fazer a pausa do intervalo. E faremos em aula as páginas 287, 288 e 289. Eu enviarei a foto para o grupo, para quem não está com o livro. Aí vocês respondem no caderno, beleza? Vamos lá, gente, vamos pro Telegram. Eu me estendi mais do que eu queria.